Você alguma vez sentiu sede na vida? Sentimos sede todos os dias, várias vezes ao dia. Mas não é dessa sede que eu estou falando. Estou falando de sede, sede de verdade. Aquele desejo profundo, ardente, de líquido, fluidos, água. É um instinto natural do ser humano. Se eu ligar o controle, ele funciona. É um instinto natural do ser humano. Esse desejo por água do ser humano e de todos os animais. É algo inerente. O desejo por líquidos. Existem dois tipos de sede, para entender um pouquinho a fisiologia da sede. Existe a chamada sede hipovolêmica, ou sede extracelular. Esta é a sede, digamos, mais comum. Ela ocorre quando os níveis de água do organismo diminuem pela transpiração, pela urina, pela respiração, o vapor da respiração. Isso faz com que os níveis de água do organismo diminuem e então sentimos sede. Há uma segunda sede, que é a sede osmótica. Esta é a sede intracelular. E ela é diferente da sede hipovolêmica ou extracelular. A sede osmótica, ela ocorre quando há um aumento na ingestão de sal, há um aumento na concentração de sal. E então o organismo automaticamente retira água das células para compensar esse aumento de sal. E então esta é a sede osmótica, ou a sede intracelular. Não há necessariamente a perda de líquidos, mas há um aumento na concentração de sal. E o organismo tenta compensar. Nós temos receptadores, nós temos um sistema bastante bem feito pelo Criador. E quando, num ou no outro caso, existe um desequilíbrio, este sistema manda um sinal para o cérebro e o cérebro faz com que a pessoa então busque repor aquilo que lhe falta, para que haja uma garantia de sobrevivência. Se nós não repomos, uma desidratação contínua pode levar a uma série de problemas. Problemas renais, problemas neurológicos, como convulsões, por exemplo. Existe um terceiro tipo de sede também, que é a chamada sede clínica, causada por algumas enfermidades, tipo a diabetes. Alguns tipos de diabetes provocam uma sede excessiva. E a sede ocorre exatamente quando há uma perda de líquidos equivalente a 0,5% do peso em líquido. Se você tem 80 quilos, por exemplo, quando você perde 400 ml de água, é aí que o cérebro vai agir e dizer: você está com sede, reponha. Nas mulheres, 60 quilos aproximadamente, 300 ml. É quando abaixa o índice e então o organismo diz: é hora de repor. Para que esteja tudo em ordem, haja um equilíbrio dos fluidos, haja boa saúde, os especialistas recomendam de 8 a 10 copos de água por dia, inclusive os mais idosos. Eles dizem: não preciso de mais tanta água porque não perco mais tanto líquido, mas há um problema na redução da capacidade renal, dizem os especialistas. Eu não entendo nada disso. 8 a 10 copos de água por dia. Jesus também tinha sede. A Bíblia relata 2 momentos em que ele pediu por água. Um deles na cruz, quando já exausto, prestes a morrer, ele clamou: tenho sede. Há um segundo momento relatado na Bíblia, que foi em Samaria, junto ao poço de Jacó.
E é sobre esta história que eu gostaria de meditar um pouco nesta manhã e quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. E nós vamos ler alguns versículos, começando agora pelos versículos 4 a 7. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 4 a 7. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó, o poço de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Samaria ficava a meio caminho entre a Judéia ao sul, que é onde estava Jerusalém, e Galiléia ao norte, onde estava Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Cafarnaum também estava ao norte, junto ao mar da Galiléia. E o ministério de Jesus se desenvolveu basicamente nessas duas localidades, ora na Galiléia, ora na Judéia. E para se locomover de um ao outro lugar, Jesus e os demais judeus da época normalmente utilizavam uma estrada que ia de norte a sul, aqui pelo lado oriental do Rio Jordão, porque eles evitavam passar por Samaria. Samaria era um território hostil para os judeus. Havia um problema histórico entre judeus e samaritanos, já de séculos. Os samaritanos eram um povo mestiço, não se davam com os judeus. A religião samaritana era uma religião mesclada, era uma mescla de elementos da religião judaica e elementos também estranhos à religião judaica. Eles tinham parte das escrituras judaicas, apenas os 5 livros de Moisés. Eles também esperavam o Messias, a quem chamavam Tareb. Havia muitas semelhanças, mas havia também muitas diferenças. E judeus e samaritanos não se davam. Mas Jesus, nessa ocasião, resolveu escolher o caminho mais rápido e atravessou Samaria. Chegando ao poço de Jacó, era a hora sexta, diz a Bíblia, mais ou menos meio-dia. A hora mais quente do dia. Não era hora de alguém vir buscar água. As pessoas da época, as mulheres, geralmente iam buscar água ou pela manhã, no frescor da manhã, ou mais à tarde, depois que o sol já estava menos quente. Mas Jesus foi ali. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que naquele dia alguém viria buscar água, naquele horário. Ele sabia que tipo de pessoa era. E não demorou muito, aparece esta mulher, samaritana. Por que vir ao meio-dia? A história nos diz por que ela foi ao meio-dia. Era o melhor horário, se você quisesse se esconder. Se você quisesse se esconder. As mulheres iam de manhã ou à tardinha. Ela não queria cruzar com ninguém mais. Ela não queria enfrentar o olhar censurador, o olhar acusador das demais mulheres, das demais pessoas. Ela veio sozinha, na hora menos provável. Dá-me de beber, disse Jesus. No versículo 9, nós temos a reação desta mulher. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E então, o restante do versículo diz, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Nós temos 2 problemas aqui. Em primeiro lugar, ela era uma samaritana. E eu já disse, judeus não se davam com os samaritanos. Os rabinos em Jerusalém, os rabinos de Israel, costumavam inclusive dizer, me perdoem pela expressão, que as samaritanas eram menstruadas desde o berço. Na tradição de Israel, as mulheres durante o seu ciclo mensal estavam cerimonialmente desqualificadas para certas atividades religiosas. Era uma questão cerimonial.
E os rabinos diziam que as samaritanas estavam, portanto, desqualificadas para atividades religiosas desde o berço. Era um ato de contaminação, de impureza cerimonial contínuo. Era um estado contínuo, um estado de impureza. Mas não apenas isso. Não apenas uma samaritana. Ela também era uma mulher. E me perdoem as mulheres aqui presentes, mas naquela época, na cultura semítica, mulheres eram desconsideradas. Mulheres eram rejeitadas. Mulheres eram desprezadas. Elas existiam para fazer os serviços domésticos e para a procriação. Nada mais. Os rabinos ensinavam, não se pode conversar com uma mulher em público, nem que seja sua esposa, não pode. Alguns rabinos chegavam a dizer que as mulheres não mereciam atenção nem em casa. A literatura judaica diz isto, nem em casa. Os fariseus, que eram os mais estritos, eles costumavam fechar os olhos ao caminhar pelas ruas e cruzar com mulheres. Se você visse um fariseu com o nariz sangrando, podia ter certeza do que havia acontecido. Ele havia cruzado com uma mulher, fechado o olho e dado de cara com uma parede. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus sabia que ela era mulher samaritana. E ele também sabia de algo que ela sequer desconfiava que ele sabia. Que ela era uma pecadora adúltera. Não obstante, Jesus diz a ela, dá-me de beber. Jesus não era pautado por preconceitos. Jesus não era pautado por estigmas. Ele sabia que ali estava alguém que precisava de ajuda, precisava de socorro, precisava de uma bênção. Ele sabia que ali estava uma alma sincera, um coração genuíno, sensível à sua graça, sensível à sua presença. Queridos, com Jesus é assim. Alguma vez você já se sentiu discriminado, marginalizado, desprezado? Na presença de Jesus ninguém se sente desprezado. Ninguém. Não importa. Não importa o que você tenha feito, o que você seja, o que os outros pensem de você. Jesus nunca despreza alguém por qualquer motivo. Nós é que avaliamos as pessoas por as coisas, por aquilo que elas têm, por aquilo que elas ostentam ter. Casa, carro, roupas, equipamentos eletrônicos, amigos, lugares que frequentam. Deus não nos vê como o mundo nos vê. Deus não nos vê como o mundo nos vê. Mulher samaritana e adúltera. Mas Jesus sabia das circunstâncias que lhe haviam moldado a vida. Ele não ignorou os pecados daquela mulher, mas ele permitiu com que seu olhar fosse mais fundo. E ele viu ali um coração sensível que precisava de ajuda. Alguém passível de ser perdoada, de ser curada, de ser transformada. A resposta de Jesus está no versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus estava ali porque estava com sede. Porém, mais importante que a água que ele precisava era a água que ele tinha para oferecer. Ele sabia do vazio no coração daquela mulher. Ele sabia da sede de alma daquela pobre criatura, a sede de perdão, de cura, de uma vida nova. E Jesus não hesita em lhe oferecer água viva.
A mulher, num primeiro momento, a história continua, ela não fazia ideia do que Jesus estava falando. Ela olha para Jesus e nós continuamos, se nós continuássemos a leitura, versículo 11: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo, 40 metros tem aquele poço. 40 metros tem aquele poço, ainda hoje, de profundidade. O Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Que água é esta? Que água é esta? Versículos 13 e 14, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Já estive 2 vezes no poço de Jacó. Ele hoje está localizado numa pequena cripta, abaixo do nível do solo, por causa das constantes destruições e reconstruções, destruições e reconstruções. E ali está o poço, uma pedra calcária, um sarilho, que é aquele instrumento para descer o balde, puxá-lo de volta, um balde, uma pequena caneca, dentro de uma cripta com ícones, velas típicos da simbologia ortodoxa. É mantido pela igreja ortodoxa grega. Do lado de fora da cripta, acima do solo, existe uma igreja ortodoxa. E ali está o balde, a caneca. Nas 2 vezes que estive ali, bebi dessa água, uma água refrescante, refrescante. Apesar da caneca ser a mesma para todos os turistas, a água era refrescante, uma delícia de água. E eu posso lhes garantir, assegurar a veracidade das palavras de Jesus: quem beber desta água, voltará a ter sede. Poucas horas depois, lá estava a sede de volta. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, disse Jesus. Nunca mais terá sede. A água que Jesus oferece é uma água que sacia a sede para sempre. É uma água abundante, porque Jesus diz que ela jorra para a eternidade. Se faz nele uma fonte que jorra para a eternidade. É uma água abundante. Que água é esta? Que água é esta? Na Bíblia, a água tem vários simbolismos. Talvez o mais importante deles é para retratar o dom da salvação, o dom da graça. A Palestina é um país árido, seco, a maior parte do ano, pouca chuva, pouca água. Depende-se muito de cisternas, que eram buracos. Cisternas são buracos cavados na rocha. E então esses buracos acumulam água da chuva, e depois, quando não chove, as famílias vivem desta água. Depois que os sedimentos se acumulam no solo, é uma água parada, é um bem precioso. E Deus usa este líquido, a água, que é um bem inestimável em Israel, como símbolo de algo igualmente inestimável para o ser humano: sua graça, seu amor, a salvação que Ele oferece. Isaías fala da água das fontes da salvação. O salmista diz que Deus é o manancial de água da água da vida. O profeta Isaías diz: todos vós que tendes sede. O que ele diz? Vinde às águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Sem dinheiro, sem preço, é de graça. É de graça. Vinde às águas. A reação da mulher, versículos 15 a 17. Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o seu marido e vem aqui. A mulher corou de vergonha nesse momento. Ela estava esperando tudo, menos esta pergunta. Que pergunta indiscreta. A conversa estava indo bem, ele vai pedir para chamar o meu marido. Senhor, não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: verdade, você disse a verdade, não tenho marido. Porque você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é o seu marido.
Ela queria água. Não parecia, a primeiro momento, disposta a confessar a sua sede, admitir a sua sede, admitir a sua vida. Mas Jesus sabia que ela precisava. A água que Jesus oferece é uma água que sacia a sede, que purifica a alma, que transforma. Final da história nós conhecemos. Por um momento a mulher desconversa, a mulher hesita, ela tenta ganhar tempo, mas por fim ela se rende àquela oferta maravilhosa de Jesus. Ela confessa os seus pecados e ela volta para casa perdoada e ela compartilha a sua alegria com os seus vizinhos. Prezado amigo, qual é a sua sede? Está você com sede? Não sede da água que vocês e eu conhecemos, mas uma sede mais profunda. Está você com sede? Como tem você procurado saciar a sua sede? Nas fontes que o mundo oferece? Fontes turvas, estagnadas, contaminadas por ilusões, por vícios, uma religião vazia, uma vida vazia, uma religião formal. Cristo tem a água para a sua sede. Somente Jesus tem a água que você e eu precisamos. C.S. Lewis, num de seus livros, Cristianismo Puro e Simples, ele compara o ser humano a um automóvel. E ele diz, assim como um automóvel precisa de gasolina para combustível, para trabalhar, assim é o ser humano. O ser humano precisa de um combustível. O próprio Criador nos fez assim, disse C.S. Lewis. Ele nos fez assim. Precisamos de um combustível. Só que esse combustível é o próprio Deus. O próprio Deus. Agostinho já dizia, há uma sede na alma do ser humano que nada, ninguém pode satisfazer, a não ser o próprio Deus. Podemos encontrar uma saciedade transitória, temporária. Somente Deus é capaz de saciar a nossa sede para sempre. Não existe outro combustível, disse C.S. Lewis. Nenhum outro alimento. Esse é o motivo pelo qual não podemos pedir a Deus que nos faça felizes e ao mesmo tempo não dar a mínima para a religião. Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distintas dele mesmo, porque fora dele tais coisas não existem. Tais coisas não existem. Somente Cristo pode saciar a sede mais profunda da nossa alma. E esta sede, ela sacia, ela purifica, ela cura, ela transforma. Somente Jesus pode fazer isso. Qual é a sua sede? Perdão? Aceitação? Cura? Venha, Jesus. Venha ao poço. Ele tem esta água viva para lhe oferecer. No dia 29 de agosto de 1960, Milton Terra Verde e seu cunhado Antônio Augusto Gonçalves faziam uma viagem num pequeno Cessna 140, desde São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Era uma viagem de lazer. Depois da última escala em solo brasileiro, em Corumbá, Mato Grosso, eles rumaram para Santa Cruz. Como o pequeno avião não tinha autonomia para alcançar a cidade boliviana, eles levaram gasolina extra. E a intenção deles, o projeto deles era aterrissar em algumas das pistas de terra ao longo do trajeto que ficava ao lado da estrada férrea. Reabastecer o avião
e assim poderem chegar a Santa Cruz. Por algum motivo, porém, eles acabaram se desviando um pouco da rota, um pouco à esquerda. E não demorou para que se vissem perdidos, sobrevoando a imensa selva boliviana. No tanque, a gasolina se acabava. Embaixo, apenas a floresta fechada. Começaram a andar em círculos, a voar em círculos. E depois de 1 hora de intensa angústia, apreensão, intenso desespero, eles conseguiram avistar uma clareira. E ali pousaram, com bastante dificuldade. Num pedaço de papel, Milton escreveu o seguinte: segunda-feira, aterrissamos nesta vargem às 17h15, do dia 29 de agosto de 1960. Estávamos com gasolina para somente 5 minutos mais de voo. Fazia 1 hora que procurávamos lugar para descer. Passamos maus momentos. Avistamos esta vargem como por um milagre de Deus. Descemos bem. Logo escureceu. Tínhamos somente 2 coisas em mente: nossa família e a possibilidade de decolar no dia seguinte. Na verdade, este foi as primeiras notas daquelas que ficaram conhecidas como o Diário da Morte. O capim alto da clareira impediu com que o avião decolasse no dia seguinte. E então Milton, aproveitando quaisquer pedaços de papel, começou a anotar o seu diário, deixando ali pequenas notas do seu sofrimento. No segundo dia, às 10h30 da manhã, ele escreveu: tentamos decolar, mas não conseguimos. Tentamos encontrar água, mas foi inútil. Temos muita sede. No terceiro dia, quarta-feira, o diário registra 31 de agosto de 1960. O dia amanheceu nublado, estamos pedindo a Deus que mande chuva. Não sentimos fome, mas a sede é desesperadora. Temos fé em Deus e cremos que não merecemos uma morte tão estúpida. Nossos pensamentos estão somente com nossos filhos, nossas esposas e pais. No dia seguinte, Milton escreveu: dormimos muito pouco esta noite. Amanhecemos mais fracos. Não nos conformamos com esta situação. Pensamos que ninguém no mundo merece uma morte como esta. Morrer de sede, que coisa horrível. E assim as horas, os dias se passavam. Procuravam água, mas não encontravam. Mascavam algumas folhas, cactos, mas não era o bastante. No 7º dia, o diário registra: há 150 horas estamos nesta agonia. Não estamos resistindo mais. Nossas forças estão nos abandonando. A única coisa que nos está evitando o suicídio é a crença em Deus e a vontade de ver nossos filhos. 2 dias depois, Milton escreveu: dormimos mais ou menos. Sonhei muito com água esta noite. Estamos mais fracos e o dia promete fazer muito calor. E à tarde, no mesmo dia, ele registrou: o calor foi insuportável. O Augusto desesperou-se e tomou uma garrafa de gasolina como se fosse água. Passou muito mal. Dia 7 de setembro. Se fizer o calor que fez ontem à tarde, não resistiremos. Já faz 9 dias e 9 noites que não bebemos água, não comemos nada e dormimos muito pouco. Como se acabam as ilusões de um homem? Para mim, 1 litro de água, que é a coisa mais barata que temos, vale mais que todo o dinheiro do mundo. Se Deus nos der uma nova chance, seremos mais humildes. Queremos apenas a nossa comida, água.
carinho das esposas, dos filhos e dos familiares. Horas mais tarde, ele escreveu: a tarde fez muito calor. O Augusto está delirando muito. Creio que não resistirá. No dia seguinte, a nota: o Augusto faleceu. Meu cunhado me deixou só. Que desespero, meu Deus. Naquela noite, o 10º dia, choveu um pouco e ele pôde recolher um pouco de água. E assim prolongar um pouco mais o seu sofrimento. Mas ele não sabia o que fazer com o corpo do cunhado, também não tinha como sepultá-lo. Deixou-o ali, sob a asa, na esperança de serem logo encontrados. No 13º dia, o diário registra: ó Deus, não consigo controlar a água. Levo a lata à boca para molhar os lábios, e quando vejo, já bebi uns 6 ou 7 goles. Preciso me controlar para não acabar logo. Todos os dias também, quando serenava, ele pegava a sua camisa e enxugava o avião e torcia na esperança de conseguir recolher um pouco de água. E às vezes vinha 1 gole, 2 goles, meio copo. Meu Deus, já faz 3 dias e meio, ou 84 horas que o Augusto está morto. Que farei, meu Deus, com o corpo? No dia seguinte, o corpo do Augusto já está cheirando mal. Estou pedindo a Deus que nos tire hoje daqui. Sábado, dia 1º de outubro. Em 9 dias e 10 noites bebi água só uma vez. Hoje, não resistindo, tapei o nariz e bebi uma garrafinha de urina misturada com um pouco de loção após barba e um pouquinho de gasolina. E assim os dias se passavam, muito lentamente. Quinta-feira, 6 de outubro. Minha água se acabou durante a noite. Vai começar o martírio da sede. Segunda-feira, 17 de outubro. Hoje, meu filho completa 7 meses. Deve estar bonito. Já deve ter dentinhos nascidos. Deve estar engatinhando. 50 dias de tormento. No dia seguinte, ele teve um desmaio. E a partir de então, os desmaios se tornaram mais frequentes. Sexta-feira, dia 28. Ó, papai, há 2 meses estou neste sofrimento. O Senhor é minha única esperança. Venha logo, papai, porque estou fraco. 61 dias. Sua família há muito já estava envolvida numa busca desesperada para tentar localizá-los. Já haviam contactado as autoridades brasileiras, autoridades bolivianas, mas não haviam tido êxito. Sexta-feira, 4 de novembro. Ó, papai, estou perdendo as forças e a esperança. Creio que está chegando o fim. Minhas vistas já estão fracas. 68 dias. Finalmente, no domingo, dia 6 de novembro, Milton escreveu: hoje faz 70 dias que sofro aqui. Minhas forças se acabaram por completo. Minhas carnes e minhas reservas de energia se esgotaram. Minha pele está ficando roxa. Creio que está chegando o fim. Lutei, sofri muito para resistir, mas tudo tem o seu dia. Essas foram as últimas palavras do diário. E antes mesmo que conseguisse colocar o ponto final, Milton reclinou para o lado esquerdo, com a mão segurando a cabeça, e ali faleceu. Levaria ainda 1 mês e meio para que eles fossem encontrados e essa história viesse à tona. Os diários de Milton foram publicados num livro intitulado Diário da Morte, a tragédia do Cessna 140. No ano 2000, o avião foi resgatado daquela clareira e está num pequeno museu na cidade de Rio Claro.
São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Queridos, qual é a sua sede? Há uma sede pior que a sede física. Há uma sede pior que a sede física, cujos efeitos são ainda mais fatais. Essa sede, somente a graça de Cristo pode saciar. Qual é a sua sede? Perdão, aceitação, paz, reconhecimento? Não importa. Não importa qual seja, desde que você busque água na fonte certa. Não busque em fontes alternativas que trazem uma saciedade provisória, uma ilusão de saciedade. Vá até Jesus, permita com que esta graça, esta água, este amor maravilhoso encha a sua vida, transforme a sua vida. Venha até o poço e ali permaneça, junto ao poço. É ali que Jesus está. E todos os dias receba dele a água e a nutrição espiritual que você tanto precisa, que nós tanto precisamos. Vamos ouvir uma música agora. Esta música é um apelo, é um chamado. Respondamos em nosso coração ao apelo desta música. Fiquemos todos em pé para louvar. Seus ouvidos e
Pai. A nossa prece neste momento é de gratidão por esta água extraordinária, por esta água cristalina, refrescante, esta água que cura, que transforma, que Tu tens para nos oferecer. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes, a despeito de nossa indiferença, a despeito de não reconhecermos nossa sede, a despeito de buscarmos a água em fontes erradas, Tu estás sempre aqui, ao nosso lado, para nos oferecer este dom de graça, este dom de salvação, de perdão, de aceitação, de esperança. Senhor, ajuda-nos. Queremos vir a Cristo e queremos permanecer junto a Cristo, junto ao poço. Queremos sorver desta água todos os dias sermos inundados por esta fonte preciosa, por este amor, por esta graça, a fim de termos nossos pecados perdoados, nossa vida transformada e perspectivas, esperança de uma nova vida ao Teu lado. Dá-nos, Senhor, esta graça, todos nós, diariamente, nutrindo-nos desta água maravilhosa que só Jesus pode oferecer. Em nome dEle, pedimos e agradecemos. Amém.